Bom, pessoal, vamos então, ao nosso próximo módulo, à nossa próxima aula sobre o tema de hoje, que é simplesmente o tratamento e gerenciamento de resíduos químicos e biológicos. O que isso, na verdade, significa? Que isso na verdade, vai significar que a empresa, que a indústria de alimentos, ela tem a sua própria capacidade de gerir e de processar os seus resíduos, os seus lixos, finais. Então, por exemplo, é uma autocapacidade, uma autossustentabilidade da empresa, da indústria, de simplesmente sintetizar e transformar o seu próprio lixo, ou seja, de reciclar, a própria capacidade da indústria de reciclar o seu próprio lixo, para que simplesmente ele não danifique o meio ambiente, principalmente no que diz basicamente em verdade, simplesmente ao tratamento de resíduos, no caso dos afluentes de água, porque o consumo exacerbado de água pelas indústrias de alimentos faz com que elas tenham que ter essa preocupação de não descartarem águas contaminadas e tóxicas no meio ambiente. Então aí um tratamento de esgoto, um tratamento de efluentes, para que simplesmente haja a devolução da indústria de alimentos da água praticamente quase nos mesmos parâmetros e na mesma qualidade em que ela encontrou essa água disponível para uso. Então, basicamente nós temos aí que a indústria ela vai utilizar da tecnologia para trabalhar a síntese da água já simplesmente contaminada como esgoto, para transformar esse esgoto em novamente água potável, água reutilizável, água natural novamente. Não simplesmente totalmente natural, mas ela vai passar por um processo de alquimia, de transformação, tá ok? Isso aí vocês encontram muito nas grandes cidades, Já o que acontece no caso das pequenas indústrias, das pequenas fábricas, isso aí já é um caso mais difícil de se encontrar, porque dificilmente as pequenas fábricas elas têm capacidade de gerir os resíduos da mesma forma que as grandes indústrias, que as grandes fábricas. Mas há de se ter essa preocupação em mente, porque todo aquele que quiser, na verdade, investir em financiar simplesmente uma indústria, uma fábrica de alimentos, eles têm que se preocuparem com o que eles vão fazer com os resíduos que ali simplesmente forem resultados do trabalho e do processo de transformação e de produção dos alimentos, tá ok? Então é bem isso, tá, pessoal? Vocês têm que observar que nos dias de hoje as tecnologias elas estão cada vez mais sofisticadas, e nós simplesmente temos que nos desenvolver de certa forma diante disso, de uma forma mais cautelosa também e de uma forma mais justa e ordenada, para que nós simplesmente não nos percamos em um avanço que seja superior ao avanço pelo qual nós conseguimos seguir, e para que simplesmente nós não desperdicemos as tecnologias já existentes e disponíveis aí para a melhoria da sociedade, para a melhoria da evolução humana como um todo, tá ok? Tudo isso na verdade vem de encontro com o nosso trabalho aqui, que simplesmente é totalmente abnegado também, E vocês podem observar que qualquer tipo de manifestação que vocês tenham em mente para produzir, para realizar, vocês conseguem realizar, desde que vocês invistam tempo, desde que vocês invistam dedicação e desde que aquilo seja realmente o que vocês desejam fazer. Vocês só não devem se preocupar com os obstáculos, porque nós devemos sempre vencer os obstáculos de forma assistida, de forma muito mais correlata com o nosso espírito de vontade, de força de vontade, que seja superior a qualquer obstáculo, a qualquer empecilho que esteja em nossos caminhos. Bem, no método de tratamento de esgotos, nós temos aí o tratamento de esgotos, na verdade, baseado no tratamento de resíduos biológicos e no tratamento de resíduos químicos, Temos também o tratamento de resíduos físicos. E esse processo todo ele está englobado em várias etapas do processo de tratamento de resíduos. Primeiro nós começamos com o tratamento de resíduos físicos, depois começamos com a etapa de tratamento dos resíduos biológicos e também químicos, Muitas vezes isso aí acontece de forma intercalada e separada. Vai depender do que simplesmente a indústria está produzindo, de qual tipo de produto a indústria está produzindo e qual tipo de lixo, de resíduo que ela está resultando, tá ok?
quando se trata de resíduos biológicos, nós temos aí que trabalhar com a demanda bioquímica de oxigênio, né? A demanda bioquímica de oxigênio se chama DBO, e a demanda química de oxigênio se chama DQO. Então nós temos que simplesmente entender, né, que tudo isso aí faz parte do tratamento de esgoto. E o tratamento de esgoto, simplesmente, pessoal, vocês podem observar que qualquer tipo de esgoto, né, ele pode ser tratado, ele pode ser simplesmente recuperado na natureza, para que a natureza simplesmente tenha ali o resíduo, né, da forma como simplesmente deveria ter, sem nenhum tipo de dano, sem nenhum tipo de agravo à energia da natureza. Nós temos aí que as grandes cidades, elas jogam grande quantidade de lixo, grande quantidade de esgoto nos afluentes, nos rios, né, causando aí uma grande poluição e um problema gravíssimo de saneamento básico. E para resolver esse problema de saneamento básico dentro da indústria, nós temos aí que as indústrias, elas têm que seguir um regulamento, né, aí pelos engenheiros florestais, que são os capacitados também para resolverem esse tipo de problema. Os engenheiros florestais, os engenheiros ambientais, mais especificamente, né, não bem florestais, mas engenheiros ambientais, que estão aí de fato, né, conscientes e trabalhando para simplesmente tratar dos afluentes e dos efluentes de forma sincrônica com todos os processos de tecnologia de tratamento de resíduos, né. Na indústria de alimentos nós temos que isso fica de responsabilidade da equipe de qualidade, né, e também de toda a equipe que simplesmente está ali envolvida com o tratamento de resíduo, que pode ser uma equipe totalmente externa e capacitada. Também pode ser um serviço terceirizado, tá, pessoal? Agora nós vamos ver aqui, né? Não vai demorar muito essa aula, é bem breve, é só para vocês terem noção do que vocês têm que fazer, porque se vocês produzirem lixo, vocês têm que ter capacidade de simplesmente sintetizar o próprio lixo de vocês, tá ok? Dentro da própria indústria. Nós temos aqui, né, nessa imagem, aqui nós temos a secagem, temos a compostagem, temos a pirólise, temos a reciclagem e a biodegradação. Tudo isso aqui são formas de tratamento de resíduos, né? Aqui no caso da secagem, as indústrias costumam secar os seus efluentes, né? Os resíduos ali que na verdade elas produzem dos efluentes, e gera-se ali um lodo. Esse lodo, que na verdade vai ser um lodo seco, ele geralmente é utilizado como biofertilizantes em muitas empresas, em muitas fazendas, né, eles simplesmente distribuem esse lodo secado para simplesmente servir de biofertilizante, tá, pessoal? Então vocês podem aí bem observar que vocês podem utilizar a biofertilização natural, né, através dos resíduos que vocês gerarem na indústria, na fábrica de vocês. Aqui temos também o trabalho de compostagem, né, que a compostagem aqui também é a mesma, quase semelhante à secagem, só que aqui na verdade nós temos aqui que a compostagem ela vai funcionar mais com as cascas dos alimentos, com os resíduos que não foram aproveitados dos alimentos ali no processo de produção, né? Nós temos aqui a pirólise, que vamos ver aqui na próxima figura, que a pirólise na verdade é uma forma de tratamento de resíduos através da submersão, né? Submersão dos resíduos em um tratamento submetido através do calor, em que simplesmente o calor aqui ele vai simplesmente separar os resíduos em físicos, em líquidos e em gasosos, né? E aí nós vamos ter a separação de gases do composto físico e líquido também, que na verdade o que acontece aqui é que o resultado vai ser simplesmente cinzas. Os compostos que nós vamos gerar aqui no processo final da pirólise vão ser simplesmente as cinzas de todo o composto que foi simplesmente encontrado aqui, que foi disponibilizado aqui para esse tratamento, através de uma seção de uma linha simplesmente de pirólise, né, de tratamento de resíduos. Aqui nós temos também a reciclagem. A reciclagem ela é bastante comum e usual nos dias de hoje, e muitos simplesmente utilizam a reciclagem simplesmente transformando os resíduos mais basicamente físicos, né,
em simplesmente outros tipos de objetos que possam ser úteis ou possam simplesmente ser apenas ornamentos aí para o dia a dia das pessoas. E temos também o processo de biodegradação. O processo de biodegradação ele também é utilizado na indústria de tratamento de resíduos, né? E também por compostos que são criados especificamente para serem biodegradáveis, nessa visão de mundo ecológico aí, para simplesmente manter o ambiente mais propício e favorável para a natureza, para o que é natural. Aqui nós temos o processo de pirólise, né? O processo de pirólise é que ele se caracteriza em que simplesmente o sistema de carregamento, nós temos o sistema de carregamento, no sistema de carregamento dos resíduos, né, nós temos simplesmente uma fossa de recepção, em que o resíduo ele é basicamente aqui no caso líquido, né? Ele é líquido e seja jogado em uma fossa, e nessa fossa ele simplesmente é conduzido para um forno rotativo. Nesse forno rotativo nós temos aí um queimador de resíduos líquidos, e depois temos aí um trocador de calor, que é na verdade para reduzir a temperatura, né, para transferir a quantidade de calor ali para outra etapa do processo de tratamento de resíduos. E nós temos aí os filtros eletrostáticos, né? Os filtros eles vão separar cada composto ali que estiver ali dentro simplesmente desse resíduo. E simplesmente temos a saída das cinzas, como eu falei anteriormente, né, que na verdade eles vão sair através das cinzas, né? Temos aí as lavadoras de gás, o exaustor e a chaminé, e a saída de água e cinzas aqui na frente, né? Então simplesmente nós vamos queimar esse resíduo, vamos simplesmente transformar tudo que é orgânico ali em cinzas. Os compostos vão ser basicamente apenas físicos, né? Esse é o sistema de pirólise. Nós já temos aqui também, né, que isso aqui é uma planta, isso aqui é uma maquete de uma planta de uma fábrica de tratamento de resíduos. Não que seja uma fábrica de tratamento de resíduos isolada, né? Isso aqui pode ser qualquer tipo de fábrica de alimentos ou qualquer tipo de outra empresa de outra fábrica, né? Como fábrica de roupas ou qualquer outra fábrica que use bastante água, né? E aqui vocês podem ver que tem os tanques, né, de recepção. E temos aqui também os tanques abertos, né, que são os tanques, na verdade, onde o resíduo é colocado e ele vai passar por um processo de aeração, de tratamento de demanda de bioquímica de oxigênio também, né. Aqui nós temos, nessa outra imagem, o exemplo mais claro disso, dos tanques de aeração, em que simplesmente aqui no centro desses tanques, né, nós temos que tem uma hélice que fica girando e simplesmente levando o oxigênio para todo esse residual material aqui simplesmente de esgoto, né? E nessa etapa de tratamento de esgoto nós temos que simplesmente depois de passar por um certo período de tempo na aeração, nós temos que o desenvolvimento das bactérias, simplesmente quando é alcançado, se passa para um processo de tratamento também anaeróbico. E depois desse processo de tratamento anaeróbico, nós temos que simplesmente a matéria orgânica, né, do resíduo, ela passa por outros tratamentos até simplesmente se transformar em água cristalina e pura novamente, né, através de vários processos químicos, de trabalhos químicos aí. Tá ok, pessoal? Então é basicamente isso, né? Nós mostramos aí para vocês um pouco desse trabalho de tratamento de resíduos e não tem muito a se prolongar nesse detalhe, né? Vocês podem observar que isso é fácil de vocês fazerem desde que vocês tenham capacidade de empregar o determinismo. A função principal é a força de vontade que vocês têm que ter, né? De colocar em prática algo simplesmente mais seguro, mais promissor e mais ajustável aí ao profissionalismo, porque vai ajudar vocês bastante no processo de desenvolvimento das suas empresas, das tecnologias que vocês possam agregar às suas empresas para que elas se tornem cada vez mais favoráveis, mais ricas e mais valiosas para vocês e para todos aqueles que usufruírem dessas mesmas tecnologias. Então, ok, pessoal? Então até a próxima e um forte abraço.